Oi, Ana Pardo, tudo bem? Tudo bem, e você? Quero também agradecer a presença de cada um que está aqui hoje e você que também está nos assistindo. Hoje a gente vai bater um papo com Ana Pardo, conhecer um pouquinho da sua história. Então você vai contar um pouquinho da sua história. Quem é Ana Pardo, onde nasceu, se já nasceu em Bragança ou não, entendeu? Você vai contando um pouquinho da sua história e dentro da sua resposta eu faço outra pergunta. Tá joia. Fique à vontade para se Eu apresentar. sou Ana Paula Barbosa Pardo, né? Mais conhecida como Ana Pardo. Para os íntimos eu tenho outros apelidos, né? Como Aninha, Magrela, entre Eu não outros acredito. apelidos. Sim, Magrela. eu tenho essa Magrela. Maldade, né? Não, mas é um apelido carinhoso, eu gosto muito. Da família. São amigos mesmo. A minha família, cada um me chama de um nome, né? Sim. Ana Paula, Paulinha. Então é diferenciado ali, porque a minha família é grande, né? Então tem os meus irmãos, cada um me chama de um nome diferente, né? Sim. Eu tenho 29 anos, completo 30 agora no próximo mês. Júlio, você Em quer falar a julho. sua data? Não quer falar a data do seu nome? 25 de julho. 25 de julho, completa Nasci em 30 anos. Nasci em 1994. E faço 30 anos no próximo mês. Acho que a maioria dos meus colegas estão fazendo 30 anos também. Tô vendo nas redes sociais, o pessoal tá colocando bastante que estão fazendo aniversário, né? Comemorando os 30 anos. E durante esses 30 anos aconteceu muita coisa na minha vida, né? Pode falar o que aconteceu de mais importante ou não menos Mais importante importante, eu sou nascida em São Paulo, mas... também. Paulista. É isso, pouco eu me Paulista. recordo da minha infância. infância lá na cidade de São Paulo. Sim. Vim para Bragança Paulista aos 6 anos de idade, mais ou menos. E vim com os meus pais, né? Meus pais decidiram mudar de cidade, eu vim para cá. E com os meus irmãos, né? Então que você veio para Bragança Paulista em 2000. Eu vim pra Bragança Paulista em 99. 99 para 2000 então quase. 99 eu vim pra Bragança Paulista. E vim com os meus pais, e eu sou a filha mais nova, né? Tenho os meus outros 3 irmãos, né? A Dayara, o Douglas, o André. São meus irmãos queridos, que eu amo de paixão, assim. Que me deram os meus maiores bens hoje, né? Os bens preciosos que eu tenho, que é as minhas sobrinhas, né? São a Duda, a Malu e a Mavi. Eu conheci uma delas, não lembro o nome agora, mas conheci. A pequena, eu acho que é a Mavi, não é? A pequenininha, a Nenezinha. Sim. A sim. Nenezinha tem uma história longa dela, né? É um milagre. Ela é um milagre, ela é um milagre. Por isso, nas minhas redes sociais, tem uma foto com ela e lá eu escrevi... Eu nunca imaginei que eu ia segurar um milagre, né? Ela é um milagre. Eu já vi milagres, mas eu nunca achei que eu ia segurar um. Sim. Então você nasceu em São Paulo, Sim. veio para Bragança com 6 anos de idade. Sim. Aí, depois disso, você fez mais o quê? Com 6 anos... Estudou, né? Lógico. Estudei, né? Sim. Era muito nova nessa época, mas com 6 anos de idade, mais ou menos, uns 6, 7 anos, a minha mãe, ela começou a participar da MIC, que é a Associação dos Amigos da Criança. Que na época, quem era presidente e comandava era a Beth Edid. Sim. E aí, nesse momento da vida da minha mãe, nesse momento da minha vida, eu comecei a ser voluntária desde pequenininha. Acho que a Beth, se estiver vendo esse vídeo aqui, ela vai se lembrar que eu ajudava a montar as banheiras das gestantes que Isso ela era ofertava. em que ano? Nossa, isso era em 2001, 2002, mais ou menos, né? E eu ia muito lá, e a minha mãe, minha irmã, a gente fazia diversos cursos que eram ofertados na época por essa associação, né? E era muito divertido, né? Eu atendi o telefone às vezes e falava, Micri, bom dia, mas eu era muito pequenininha na época, né? Então todo mundo que tava em volta achava super fofo isso. E aí começou a despertar em mim essa vontade de ser voluntária, de ajudar ao próximo, de estar mais conectada dentro dessas áreas sociais e desenvolver um trabalho sem pensar nada em troca, né? Só pensando em ajudar os outros. E isso vem desde pequenininha. Ajudar o próximo. Sim. E aí, depois disso, a minha mãe eu sempre com a minha mãe, né? Minha mãe sempre esteve nessa parte social. Sempre está, né? Sempre está, né? Pois é. Ela está até hoje, né? Ela gosta muito disso e ela fez com que um dos filhos dela pelo menos gostasse, né? Porque os meus outros irmãos, eles não são envolvidos em nada relacionado a
área social, assim, ou até mesmo política, né? Eles não são envolvidos. Apesar de gostarem também, eles não quiseram, assim, nada... Se envolver mais a fundo, se envolver né? a fundo sobre política e tudo mais. E aí, nesse período, eu participei do Projeto Guri. Minha mãe foi coordenadora do Projeto Guri. Eu acho que tem muitas pessoas também que vão ver esse vídeo que vão se lembrar. Se eu tiver fotos e puder colocar, pro pessoal lembrar um pouquinho do Projeto Guri, que era lá na Vila Aparecida. Na época, a igreja cedia o espaço para poder fazer as aulas de Projeto Guri. E na época, eu fazia violino, né? Qual igreja que você disse? Você lembra? A igreja da Vila Aparecida. Sim. Igreja Católica da Vila Aparecida. Aí lá a gente fazia... Minha mãe colocou todos os filhos pra fazer algum... A gente brinca até hoje que minha mãe tinha uma banda em casa, né? Que eu fazia violino, minha irmã também fazia violino, o meu outro irmão André fazia trompete, o outro fazia baixo. Então cada um fazia uma coisa diferente. Pra minha mãe também ter os filhos por perto, né? Porque tinha que trabalhar naquela época. Né? A minha infância não foi uma infância assim difícil, né? Meus pais, meu pai e minha mãe falam que foi difícil, né, financeiramente, tendo 4 crianças, mas eu não tenho essa recordação de dificuldade. Eu tenho só coisas boas da minha infância. Eu nunca tive assim uma memória difícil. Eu lembro de brincar muito na rua, de jogar vôlei na rua. Lembro todas as vezes que eu caí de bicicleta. Então são coisas que fazem parte da vida e que a gente tem que passar, né? As dificuldades, as quedas, os machucados e tudo mais. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E depois? Depois na sua adolescência? Na minha adolescência... já pra juventude, né? Alcançando a sua maioridade. Eu sempre tive uma desenvoltura diferente, assim, em comunicação, em arte. Então, eu sempre gostei de fazer teatro. Sempre achei que eu ia pra área do jornalismo. Eu achei que eu ia. Por falar bastante, desenvolver, né? Conseguir se comunicar muito bem. E aí, né, na adolescência, eu fui fazer teatro, eu fui fazer dança, eu fui fazer esportes, né? Eu gostava muito de jogar vôlei, jogava vôlei lá no ginásio da Vila Garcia. Isso tudo que eu fazia era de forma gratuita. Não tinha condições de pagar nada desses projetos que eu fazia. Nada particular, né? Nada particular. Era tudo ofertado pela prefeitura. Eu conseguia fazer porque a prefeitura tinha esses projetos e através desses projetos eu conseguia fazer as aulas de esporte que eu queria, natação e tudo mais. Sim. E aí nessa juventude aí eu fui desenvolvendo uma vontade de teatro e tudo mais, mas não era algo que eu sabia que eu iria seguir. Eu tinha consciência, né, que eu não ia seguir nessa área. E aí foi passando meu ensino médio, né, que eu fiz no 012, no SESI 012, né? Na época era na Vila Bianchi. Eu estudei lá, estudei também no SESI 364. Até vai ter um vídeo que nós vamos lançar nas redes sociais que vai falar um pouco dessa história das minhas escolas, das escolas em que eu estudei. Entendi. E grande parte dessa estrutura que eu tenho hoje educacional não vem só da minha família, né? Vem todos os professores que durante a minha vida educacional estiveram comigo, me ensinaram e de alguma maneira contribuíram para que hoje eu fosse formada e tivesse uma formação diferenciada. Muito bem. E, nesse período aí, sua mãe, ela permitia que você namorasse ou não? O relacionamento, ela permitia? Não. Na verdade, a minha mãe, ela nunca foi assim de falar, não permita um relacionamento. Meu pai era mais rígido, né? Ela tá fazendo sinal que não aqui. Meu pai era mais rígido, né? Sim. Meu pai, a gente brinca que ele era militar. Aparentemente parece ser sua mãe, mas assim... Não. Mudou, as coisas mudam conforme o tempo passa, né? Meu pai era mais rígido, assim, em relação a relacionamento. Eu era muito nova também, né? Okay. E agora que a gente é mais experiente, né? Velho não, né? Mais experiente. Exatamente. Mais experiente, a gente entende os nossos pais, né? Certo. Que é uma maneira de nos proteger e de nos ajudar de forma na educação, né? Pra que a gente não se perca nesse... Ok. Que seja feito tudo conforme eles planejaram, né? E aí a gente, meu pai só com 18 anos que podia namorar, e aí com 18 anos eu não fui namorar. Eu demorei ainda, fui namorar acho que com uns 20 anos, mais ou menos. Muito bem. E hoje qual é a sua formação?
Hoje eu sou cirurgiã dentista, né? Sou pós-graduada pela Faculdade de São Leopoldo Mandic. Eu fiz uma pós-graduação em periodontia, né? Que é uma especialidade dentro da odontologia. E faz mais ou menos uns 8, 9 anos de formação que eu tenho aí. Foram muitos anos bem vividos, né? Aprendi muito. No começo, depois que a gente sai da faculdade, a gente sai um pouco cru. Isso é fato, é verdade. A gente sai muito cru. E aí a gente aprende, né? A gente aprende, vai pegando experiência, isso, prática. Vai encontrando pessoas incríveis durante a jornada de trabalho, sim, né? Lógico que todo mundo tem suas dificuldades, a gente sabe o quão difícil é começar em uma profissão que ninguém da sua família atuava, porque ninguém na minha família era dentista. Então você iniciar numa profissão onde seu pai, sua mãe ou alguém já atua na área é muito mais fácil, né? Difícil é você começar do zero e você fazer essa sua profissão, né? E essa profissão foi vontade própria ou foi alguém que induziu você? Seu pai, sua mãe que perguntou pra você se você queria fazer? Não, meu pai e minha mãe sempre foram muito tranquilos, assim. O que eles sempre priorizavam pra gente era que a gente pudesse escolher, mas escolher de uma forma, né, sábia, né? Não escolher qualquer profissão, escolher uma profissão que goste, uma profissão que dê pra você entrar no mercado de trabalho. E durante essa escolha de profissão, eu até contei uma outra conversa com alguns professores que eu escolhi essa profissão através de um professor. Um professor no SESI, que tinha a Feira das Profissões lá, ele iniciou isso no SESI. É até o professor Gerson, acho que ele vai lembrar. Ele pediu para nós fazermos uma apresentação da segunda opção da faculdade que nós tínhamos. E muitos não fizeram a segunda opção, porque não tinha a segunda opção, só tinha a primeira. E eu tinha a segunda opção, que era a odontologia. E eu lembro que no final dessa palestra ele falou assim para mim e para todos os meus colegas: se você escolheu a segunda opção, faça a segunda. Aí isso ficou muito marcado em mim, e aí eu fui fazer odontologia. No começo eu não tinha certeza, porque é muito medo, né? Se sente medo de não estar fazendo aquilo que você gostaria, ou você não sabe se vai dar certo. É difícil você escolher com 17 anos o que você vai querer ser da sua vida. Pois é. É muito difícil, né? Não é uma escolha fácil. E saber que você vai levar essa profissão pro resto da vida é difícil também. E aí eu, dentro da odontologia, fui para São Paulo. Na época tinha a USF aqui, mas tava trocando a diretoria, e aí eu não quis arriscar. Fui fazer em São Paulo, morar com meu pai em São Paulo. Então eu ia para São Paulo, ficava a semana lá, e final de semana voltava assim com muita vontade de voltar para minha cidade, que é a cidade que eu gosto, que eu amo. E eu vinha nos finais de semana. Depois, no último ano, eu comecei a ir voltar todo dia, porque eu fazia estágio aqui em Bragança. E aí foi uma profissão que eu fui desenvolvendo, aprendendo a gostar cada vez mais, e hoje é uma profissão que eu sigo com muito orgulho. Certo. Então, você nasceu em 94, você vai fazer aniversário agora dia 25 de julho, você veio para Bragança Paulista com 6 anos de idade, fez trabalho social também junto com a sua mãe, se formou em dentista, né? E é bom você falar isso de trabalho social com a minha mãe, porque não foi só na Micre. Eu tive diversas vivências com a minha mãe dentro de todas as áreas que ela trabalhou. Então, minha mãe já trabalhou na enchente de Bragança, eu acompanhava ela. A minha mãe trabalhava na área social, eu acompanhava tudo que ela fazia, eu sempre estava junto. Então, eu pude aprender muito com ela nessa área social e também ter um olhar voltado, né, para essa área, diferenciado, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente acaba tendo mais projetos, outras visões, e isso favorece muito. Certo, agora mudando um pouquinho de assunto. Na sua... Como foi para você entrar nessa parte política? Como que você despertou o desejo, a vontade? A minha mãe, né? A minha mãe, ela sempre teve na área política. Pra quem não conhece, minha mãe é a Rose da Semades, a Rose da Cultura. Quem que não conhece a sua mãe? A Rose da Morada. Pois é. A minha mãe, ela que despertou essa... Na verdade, assim, ela não me
falou assim, você vai para a área da política. Não. Essa convivência com ela... Vivendo com ela, você eu tive essa vontade. Eu mesmo despertei essa vontade em mim, assim, mas foi por ver ela, né? Ela me inspirou muito nessa área. E ela é uma das pessoas que eu mais admiro, ela, meu pai. E eles me incentivam nessa jornada. Né? Na última eleição de 2020, eu decidi ser candidata a vereadora. Certo. E quando eu propus isso para minha família, eu falei, olha, eu quero sair, eu vou sair. Não foi surpresa para nenhum deles. E todos eles me apoiaram e... Não foi surpresa para eles justamente por isso, porque sabia que eu tinha um envolvimento, que eu gostava, eu participava de todas as reuniões, eu ia com a minha mãe, em período eleitoral participava, então eu acabei despertando, assim, através da minha mãe, essa vontade no meio político aí. Certo, então você foi candidata em 2020. Em 2020 eu fui candidata. Certo. Como foi a experiência? Eu não achei que a experiência fosse tão louca como foi, né? É uma experiência diferente, né? Você se colocar como candidata, muitas vezes, depende também da população, né? Como a população está se sentindo naquele momento em relação à política. Né? É uma área que é muito difícil a gente falar, mas hoje eu percebo que está muito mais acessível. As pessoas estão mais envolvidas nisso, elas gostam de falar de política. A política faz parte de todos os dias na nossa vida, né? A política está dentro da nossa vida e a gente tem que aprender a desenvolver isso nela. E ter conhecimento, conhecer as pessoas que estão se candidatando, buscar entender o que está acontecendo no município, no estado, né, no país. A gente tem que sempre estar envolvido no meio político porque faz parte do nosso dia a dia. Através deles que a gente tem educação, saúde, né, desenvolvimento econômico. Então a gente tem que estar por dentro para poder desenvolver essa parceria. Hoje também, né, aproveitar que nós estamos falando em 2024 agora. Você... Não, pode falar, fica à vontade. Agora, em 2024, eu venho também como pré-candidata a vereadora de Bragança Paulista. Eu tive uma excelente votação na última eleição. Certo. E por isso que, desta vez, é diferenciada a eleição para mim, porque a última foi uma surpresa. Né? Saber que a minha família acreditava em mim era incrível já, né? Certo. Mas ter a votação significativa que eu tive na última eleição, para mim foi espetacular. E por isso que nessa eleição, pelas todas as pessoas que acreditaram em mim, que eu tenho certeza das pessoas que vão ainda acreditar em mim, que eu decidi ser pré-candidata a vereadora no ano de 2024 novamente. E você lembra quantos votos você teve ou não? Eu tive 360 votos na última eleição. Certo. Foi muito bem. Foi a minha primeira eleição, né? Eu não sabia como era, eu não tive tempo hábil para fazer o período eleitoral corretamente, porque eu trabalhava na época, eu também não tinha o dia inteiro para fazer. E fui desenvolvendo e foi muito bacana, assim, foi muito satisfatório. Suplente? Eu sou suplente de vereador, Qual suplente vereador do vereador Fábio Nascimento, sou do Partido Republicanos, certo. Né? Que atualmente é o partido do nosso governador, do Tarcísio. Mas eu também sou do grupo Chedid, né? Eu pertenço ao grupo Chedid, com maior carinho, admiração, né? Ao deputado Edmir Chedid, ao Jesus Chedid, né? Nosso saudoso Jesus Chedid, né? Sem fazer Jesus. Sim, sem claro. imitar Jesus. Claro. E é essa administração que está no comando. Muito bem, Ana Pardo. Então chegamos em 2024, você é pré-candidata a vereadora. Agora uma pergunta que não quer calar. Qual a pergunta? E hoje, como que tá o relacionamento amoroso? Hoje sua mãe tá perguntando, vai casar ou não vai? Não. Bom. Hoje em dia tá um pouco mais difícil, né? De encontrar um relacionamento, né? Você, então... O pessoal aqui fazendo... Olha, 2020 a 2024, você hoje chega nessa pré-candidatura mais experiente? Mais experiente, né? Mais focada, mais certa das coisas que eu quero fazer pela população, das coisas que eu posso fazer, né? Daquilo que eu acho que eu tenho que fazer pelo município. Então eu tô muito mais focada, muito mais decidida, né? Tô preparada para essas eleições. Eu como eleitor. Você como eleitor. Certo.
Por que você votaria em mim? Olha, eu não sou uma candidata, atualmente pré-candidata, né? Não sou uma pré-candidata comum, eu sou uma pré-candidata diferenciada. Eu viso sempre o município, né? Porque nós não somos vereadores de bairros, nós somos vereadores do município, nós temos que visar ele como um todo. Então eu não posso beneficiar apenas uma parte da população, eu tenho que beneficiar toda a população. E eu sou jovem, né? Isso favorece mulher, né? Eu acredito que as mulheres também têm que entrar mais na política. Afinal de contas, a gente é uma boa parte dos eleitores, né? Então, nós temos que também colocar mais mulheres lá para ter essa visão diferenciada. A mulher, ela tem uma visão totalmente diferenciada, né? A mulher edifica a casa, né? A mulher é sábia. Ela sabe em que momento que ela pode entrar, em que momento que ela não pode. Ela sabe, ela é diferenciada. E essa cabeça de juventude, né? De gana de novos projetos, de mudança, de fazer as coisas certas, de ajudar a juventude. Mas sem esquecer de toda a trajetória que o pessoal que é mais velho vem trazendo durante todas essas administrações políticas. Seria mais juventude. Juventude junto com a experiência, junto com as cabeças novas, né? Ideias novas. Uma outra pergunta para você. Pode falar. Nosso universitário. Universitário. Ajudando. Caminhada pelas ruas de Bragança Paulista, você como da saúde vai levar essa bandeira junto? Claro, faz parte, tá dentro do meu sangue a saúde, né? Acho que a gente precisa sempre valorizar os profissionais da saúde. Sim, claro. Acho que a gente tem que priorizar também isso, porque os profissionais da saúde, eles passaram por diversos momentos difíceis nos últimos anos, né? Enquanto o pessoal estava em home office se cuidando, eles estavam arriscando a vida deles, né? Assim como eu, arriscando a vida para poder cuidar da vida de outros pacientes, de outras famílias, até mesmo dos seus próprios entes queridos. Então, a população da área da saúde está bem cansada, mas eles continuam atuando com carinho, com dedicação, e eles precisam ser valorizados. As enfermeiras, médicos... médicos, em especial, em geral. Em especial cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal, né? Eles são... eu conheço bem de perto o trabalho deles, porque atualmente eu sou coordenadora de saúde bucal do município. Sim. Então eu conheço bem de perto o trabalho deles e eu acho que é muito importante a gente valorizar a área da saúde, todos os profissionais no geral. Mas em vista do que os últimos anos vêm causando, né, o que nós viemos passando, eu acho que tem que valorizar cada vez mais esses profissionais. Ok, muito bem. Mais alguma pergunta aí? Vocês querem fazer? Tá tudo bem? Pode fazer. Eu quero aproveitar que nós estamos falando da área da saúde, fique à vontade, para falar mais sobre a área de saúde bucal, né? Certo. Como eu te falei, atualmente eu sou coordenadora de saúde bucal do município, né? E a gente vem fazendo um trabalho voltado a essas pessoas que precisam realmente de tratamento dentário. É muito importante a saúde bucal, né? Porque interfere em todos os outros sistemas, né? No nosso corpo. E a gente tá com um projeto super bacana. Nós estamos fazendo, além de termos o centro de especialidade odontológico, né, os postos de saúde, né, atenção básica, nós temos a parte da prótese, que agora está atuando muito bem. Eu vi um vídeo você entregando, né, fala alguma coisa. Fala um pouquinho sobre isso aí. A lista de prótese, né? Primeiramente, para poder participar da lista de prótese, tem que estar com a boca adequada, com a boca ok, sem nenhuma cáries, restaurações adequadas e passar num posto de saúde, né? E aí o próprio dentista do posto de saúde vai inserir esse paciente na lista de prótese. Certo. E vai aguardar, né, até ser chamado. Mas a gente aí tinha uma fila de espera bem grandona de alguns anos. A gente foi diminuindo e agora a gente está conseguindo atender a população da maneira que a gente gostaria, né? Certo. Muito bem, Ana Pardo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Quer fazer, Jorginho? Pode estar tudo bem, Ana. Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar, a gente, aproveitando que a gente está na área da saúde, eu gostaria de dizer que dentro desse trabalho da saúde que eu tenho, de voluntariado e tudo mais, que a gente vem conversando durante toda essa entrevista, tem algumas defesas e algumas bandeiras que eu sempre levanto, né? Além da saúde, de defender a saúde, defender os direitos da saúde, né?
que a gente sabe que é um dever do Estado e o direito do cidadão à saúde, né? Então, eu também gosto muito de defender os autistas, as pessoas com TDAH, com dislexia, né? É uma defesa que eu tenho mesmo, porque eu tenho dentro da minha família uma sobrinha que tem TDAH, que tem dislexia, e eu sei o quão foi difícil para minha sobrinha mesmo, que hoje tem 10 anos, né? Mas ela foi diagnosticada mais ou menos com 6, 7 anos. A dislexia, o TDAH, o psicológico dessas crianças em relação a isso, o psicológico da família em relação a isso, e precisa de um suporte totalmente adequado, precisa de uma orientação, né? Profissionais capacitados que possam orientar esses pais, mães e até mesmo essas crianças, para que a gente tenha uma condição de saúde, de qualidade de vida para elas melhor. Muito bem, a eleição vai ser agora em outubro. Né? Vamos supor. Torcendo para todo mundo, mas vamos supor aqui, você ganha a eleição, você ganha as eleições, 2025 começa o seu trabalho, o seu mandato. Quais seriam a sua bandeira? Claro que é a saúde, sim, que é a saúde. Mas o que você tem em mente? Na verdade, eu acredito que um vereador ele tem que lutar por todas as bandeiras, né? Independente daquilo que ele acredita ou daquilo que ele defende mais, né? Ele tem que lutar por todas as bandeiras, né? Porque nós somos diferentes. Nós somos seres humanos diferentes e nós temos que lutar por todos. Sim. Né? Então, todas as bandeiras são passíveis de luta e a gente tem que lutar por todas. Porque, como eu te falei antes, um vereador não é um vereador que vai defender um bairro, que vai defender um local específico. Ele é um vereador que vai defender as coisas que o município pretende, as coisas que o município precisa. Então, as minhas bandeiras são todas que couber, estiver no alcance para a melhoria do município, tá? Lógico que eu defendo a saúde, eu defendo os autistas, as crianças com TDAH, defendo muito as mulheres, porque eu acho que é muito importante. Eu vim durante toda essa entrevista falando sobre as mulheres, a importância da mulher na política, a importância da juventude se envolver no meio político, né? Porque nós não vamos... Os mais velhos, os mais experientes, eles não vão ficar para sempre, né, no meio político. Então tem que a gente renovar também, né? Exatamente, tem que ter a renovação, também tem que ter juventude, projetos novos, pessoas novas, com ideias novas, com visão diferente. E eu acho que é muito importante isso. Por mais que talvez esteja tendo um bom trabalho, a gente acredita que ter também a renovação também é muito bom. Na sua área, o que você tem que área. fazer sendo eleita? Na minha área, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, tá? A odontologia, apesar de estar evoluindo muito e o Brasil ser um dos melhores países dentro da odontologia, eu acho que no município a gente poderia investir mais, mais em equipamentos, a gente poderia investir mais em relação à capacitação profissional. Apesar de ocorrer isso, eu acho que o investimento poderia ser maior em relação a isso. Né? A saúde bucal também depende de uma maneira cultural. A gente tem que inserir para as crianças que é importante fazer escovação. Isso começa na escola, isso começa dentro de casa. Então, se a criança cria o hábito de fazer escovação, ela vai querer escovar sozinha o dente. Isso é muito importante, porque ela não vai se esquecer de fazer escovação. Então, inserir a saúde bucal mais dentro da educação é muito importante. Ok, então você tem o apoio da sua família, apoio dos seus amigos, Tenho. das pessoas que trabalham com você. Tem algumas pessoas que perguntam, nossa, você é louca? Você vai entrar no meio político? Tem essas pessoas que falam. Mas eu acho que não é loucura, é importante a gente participar disso, é importante a gente ter uma visão diferente, é importante a gente estar no meio político, né? Para mudar aquilo que a gente gostaria de mudar, a gente precisa estar dentro para fazer a mudança que a gente gostaria. Certo. Eu queria agradecer vocês que estão acompanhando todos esses vídeos, né, que nós passamos aqui nas minhas redes sociais. Queria agradecer ao meu amigo que está fazendo a minha entrevista aqui, o Reginaldo. Agradecer ao meu marketing, a minha mãe, ao meu pai, a minha família, meus irmãos que estão comigo nessa jornada e que sempre me acompanham, todos os meus cabos eleitorais, meus apoiadores queridos. Um beijo para vocês. É lógico que eu não vou divulgar quem são.
Mas eu gostaria muito de agradecer a você que está me assistindo, me acompanhe mais nas redes sociais. Eu estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Pode entrar em contato comigo no Messenger, pode fazer comentários, curtir, compartilhar. Eu estou olhando todos vocês e meu marketing também. A gente está acompanhando tudo e eu vou tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, todas as perguntas que vocês fizerem durante toda essa minha trajetória aí. Você quer passar sua rede social, não? Claro, minha rede social é Ana Pardo Dentista. Meu Facebook é Ana Pardo. Super fácil, né? Bem fácil. Muito fácil.